Talvez ele seja o princípio, o fim e o meio do rock Brasil. No Clubecast, Raul Seixas. Antes de começar, aquele convite que eu faço sempre. Deixe o seu like ou o seu dislike e faça inscrição no canal para saber sempre que tem um novo vídeo do Clubecast, ok? De preferência, o like. Vou cortar essa edição. Clube 885 apresenta Clubecast. KG Lisboa, nosso último Clubecast, a gente falou da Rita Lee e no Clubecast dela a gente falou de um disco que é a meia pedra fundamental do rock, que é o Fruto Proibido. Se o Fruto Proibido pode ser, vamos dizer, o nosso Sgt. Pepper, o disco que a gente vai falar hoje do artista, que é o Krieg Rabandolo, seria o nosso Pet Sounds com Raul Seixas. Boa comparação. Curtiu? Eu acho que nas principais listas de discos mais importantes da música popular brasileira, essas listas que os caras costumam falar e tal, o Krieg Rabandolo está em praticamente todas, né? Só o lugar é que varia um pouco, né? Mas ele é fundamental, é uma pedra fundamental. E o Pet Sounds, para quem não sabe, é um disco importantíssimo dos Beach Boys, que eles lançaram mais ou menos nessa época aí, do Sgt. Pepper, década de 60 e tal, 66, 67, 68, nessa época em que muitos discos importantes da história do rock estavam sendo lançados. Mas o Krieg Rabandolo é um pouquinho depois, né? Não 10 anos depois, menos, 70, né? 7 anos depois. 73, 7 anos faz depois. As contas aí. 66 para ser... Isso aí, 7 anos. 7 anos. Número cabalístico, tem tudo a ver com o Raul Seixas, né? Então, o Raul, ele... Não dá para fazer um Clubecast só do Raul, e não vamos fazer isso hoje, né, KG? O Raul vai voltar em outros, né? Então a gente escolheu aqui um capítulo importante, não só dele, como também da música popular brasileira e do rock, que é o disco Krieg Rabandolo, para falar um pouquinho do Raul e por que esse disco é tão importante. O Raul é um baiano, que é um detalhe importante, né, que a primeira capital do Brasil é Salvador, o Brasil começou ali em Salvador, em Porto Seguro. Eu acho interessante que o rock tem um elemento tão fundamental quanto o Raul vindo de Salvador. O Raul é um garoto que era fã de Luiz Gonzaga e ao mesmo tempo ele de Elvis Presley, né? Ele dizia que esses dois tinham tudo a ver, o baião e o rock, né? Aí entra, não vim aqui tratar dos seus problemas. E, ele era sócio do fã-clube do Elvis, ele era sócio número 9 do fã-clube do Elvis em Salvador. O Raul, desde garoto, é um menino muito curioso, muito inteligente, ele lia muito, ele consumia literatura, isso fez toda a diferença ali na frente desse disco. Ele passou a se interessar por filosofia ali com os 16, 17 anos, ao mesmo tempo que era um doidão. Raul tomava um gole, aí começava a cantar. Raul cantava Tutti Frutti, Lontancelli, Bibapulula, e eu acompanhava ele fazendo vocal com ele, entendeu? Ele lia muito e ele consumia muito histórias em quadrinhos também, né? Total. E o Krieg Rabandolo é o grito do Tarzan. É o grito do Tarzan, exatamente. Né? A cultura dos quadrinhos, cultura pop, Elvis, Luiz Gonzaga, filosofia, esoterismo. Tudo Raul misturado, bota tudo num liquidificador, esse é o Raul Seixas, né? E o Raul, apesar de ter tudo para não ser um homem de família, se apaixonou por uma moça que era filha de um pastor protestante. O pai dela, que além disso era pastor protestante, quer dizer, era um horror. Um cantor de rock and roll com a filha dele, isso era um sacrilégio, era uma coisa maluca. Então ele resolveu se afastar, fez vestibular. O caretinha, conseguiu casar com a moça, aí a primeira coisa que ele fez foi largar todo o emprego e voltar a tocar com a banda. Os Dias dos Seus Panteras era o conjunto da época, bicho. Era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia. Era assim, o mais caro, o conjunto mais caro. Nisso, Gerry Adriani foi fazer um show em Salvador e a banda que acompanhava o Gerry Adriani sofreu um acidente e não pôde. E o Raulzito e os Panteras foram a banda de apoio do Gerry Adriani. E o Gerry ficou impressionado. Cara, vocês tocam bem, vocês são bons, vocês estão perdendo tempo em Salvador, vocês têm que ir para o Rio de Janeiro. Encurtando a história, o Gerry conseguiu que eles fossem para o Rio, conseguiu um contrato para o Raulzito e seus Panteras e levou os caras para o Rio. Mas nada deu certo. Eles gravaram um disco icônico, até hoje é objeto de desejo. Eu acho que você já deve ter ido atrás desse disco. Sim. Né, junto com a Sociedade da Grã Ordem Cavernista, né? Ao chegar
ar do interior, inocente, puro e besta. Aquele projeto com Sérgio Sampaio, né? Outro maldito. Miriam Batucada, Edi Star. São discos cultuados e dificílimos de conseguir. Agora foram relançados, né? Mas os originais são dificílimos de conseguir e o pessoal dos vinis disputa a tapa, né? Esses discos aí do Raul. Enfim, o Raul veio para o Rio com a banda e tudo, não deu certo, esse disco não vendeu nada, eles foram dispensados pela gravadora, não conseguiram trabalho, voltaram todos para Salvador, cabisbaixo. Raul ficou triste, ficou deprê com aquilo ali. Casado, né? Ele tinha uma condição diferente, tem né? Nesse disco, Raulzito e seus Panteras, tem uma versão de Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, que virou Você Ainda Pode Sonhar. Que o Ira regravou, inclusive, né? Bem lembrado. Então, voltou para Salvador, poderia ter virado bancário, que era isso que o sogro dele queria, funcionário público, qualquer coisa do tipo. Como ele é um cara inteligente, ele não se conformava com aquilo. O Evandro Ribeiro, que era o principal executivo de gravadora, o presidente da CBS, naquela época, ele foi a Salvador resolver um problema, o Raul ficou sabendo, porque o Raul já o conhecia quando ele gravou o disco. Evandro, me dá uma chance e tal. E Evandro Ribeiro falou para ele, olha, você não pode ser artista, você é um bom produtor, então você vai trabalhar na CBS como produtor, não como artista. Você daria um bom produtor. Eu vou te dar um emprego de produtor no Rio de Janeiro. E o Raul aceitou. Pega a Edith de novo, vai para o Rio de Janeiro e ele vira o produtor da CBS. Mas dos artistas populares, né? Isso foi interessante para o Raul, porque ele produzia aqueles artistas mais popularescos da gravadora e ele era um cara à frente do seu tempo. Então ele colocava um temperinho, ele aprendeu a ser popular, mas sempre com uma coisinha diferente. Produziu Márcio Creik, ele produziu Odair José, a cantora Diana, Renato e seus Blue Caps, ele produziu todo mundo. Mas aquilo ali não bastava para o Raul, né? O Raul era muito mais que aquilo. Até que deu um saco cheio nele uma vez. Ele procurou, se não me engano, o Menescal. Terno, gravata, com a malinha daquela James Bond, daquela 007, né? Toda assim, gravata e tal. Oi, tudo bem, Menescal? Eu sou Raul Seixas. Na Philips. E mostrou Let Me Sing para os caras e o Menescal falou para ele assim. E eu falei, agora, Let Me Sing precisava encontrar uma pessoa que fizesse, que se vestisse um pouco de Elvis Presley. Tá? Ele falou, eu me visto. Eu ponho uma roupa de couro, porque ele estava de terno, só ele terno, uma pasta 007. Aí a palavra do Menescal foi o seguinte, bom, contrata e você toma conta dele. Eu falei, era tudo que eu estava querendo. E isso levou à gravação do seu primeiro disco, que causou aquele impacto. Não, na verdade ele gravou aquele disco que você falou, que é a Sociedade da Grã Ordem Cavernista. Primeiro disco que Raul assume, Raul era Raulzito, produtor, compositor de Iê. No disco Sociedade, ele assina Raul Seixas. Então ele assume já, eu sou Raul Seixas e vim dizer alguma coisa. O disco da virada dele é Sociedade. Com o Sérgio Sampaio, né? Com o Sérgio Sampaio, com a Miriam Batucada e o Edi Star. Isso. Que não vendeu nada também. Mas chamou a atenção dos críticos de música, ou quem entendia de música. E aí ele entra em estúdio para gravar o Krieg Rabandolo. E aí não dá para falar do Krieg Rabandolo sem um outro personagem que deve ser Paulo Coelho. O Raul insistiu com ele para fazer letras de música. Paulo falou, um raro acesso de modéstia, eu não sei fazer isso. E o Raul, é fácil, não sei o que, se ensina. Aí tu tem assim, tu imagina um disco, o disco já saiu de cara com 3 grandes hits, né, que ficaram imortalizados depois, né, ao longo da carreira do Raul. Al Capone. Al Capone é uma música, se fosse feita hoje, seria um grande sucesso, seria atualíssima, né? Diante da corrupção, da bandidagem. Em Al Capone, o Paulo Coelho fez um poema, né? Escreveu uma letra longa, e o Raul, não é nada disso. Menos, né? Não, cara. O Paulo disse que o Raul ensinou uma coisa para ele. Bicho, seja direto sem ser superficial. E o Raul, ele disse, vamos ser diretos, sem ser superficial. Essa é a grande lição que eu levei para a literatura. O que você quer, Raul? É ir ao Capone ver se te emenda? Ele disse, é por aí. Al Capone, vê se te emenda. Al Capone, o Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Brilhante e Ouro de Tolo. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros. Essas 3 músicas são fundamentais na discografia do Raul, né? E essas 3 músicas estão nesse primeiro disco, né? Do Krieg Rabandolo. Eles conviviam o dia inteiro juntos, brigavam, saíam no tapa, se amavam, né? Foram para baixo, para cima. Eram 2 pessoas extremamente criativas, um combinava muito com o outro, era uma simbiose, era uma coisa maluca, dava liga ali essa parceria. E esse talvez tenha sido o grande lance, o grande combustível ali do Krieg Rabandolo. Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Que é um disco que tem canto de candomblé, rock, tem... O disco abre com uma gravação do Raulzito muito antiga, cantando um clássico. Raul Seixas acabou de cantar Elva Red. Era bem pequeno. Tinha 9 anos. Tinha 9 anos. Good Rockin' Tonight. Isso aí. Sempre que ele dou a mão, você segura no meu pé. O disco tem pitada de Beatles, tem pitada de Bob Dylan e tem Brasil, né? Eu me lembro, KG, que eu tinha 11, 12 anos e eu tinha um tio que gostava muito de música, ele morava perto da minha casa e esse meu tio tinha uma vitrola debaixo da cama, uma vitrolinha pequenininha. Ele guardava a vitrola, uma caixa de chiclete tutti-frutti e os discos dele ali. E eu sempre ia fuçar nos discos do meu tio e um dia encontrei esse disco que tinha acabado de comprar. Quando eu coloquei aquilo ali e eu ouvi a primeira música, que era Mosca na Sopa... E entrava aquele... E não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar. Eu falei, gente do céu, o que é isso? KG, eu ouvi faixa a faixa até o final, eu fiquei alucinado. Só situando que 1973 era o ano que tinha acabado de sair também os Secos e Molhados, com aquele disco clássico. E eu saí daquela coisa de rock internacional e o Brasil se abriu assim na minha frente por conta do Raul Seixas. E sempre tem um tio louco, né, na família. Né? Eu tinha um tio louco que me apresentou o Tommy, do The Who. Aí também mudou a minha, né, não é o nosso assunto, tá, mas eu me lembrei do meu tio louco também. Fazia coisas, né, que depois, né, a gente fica sabendo e tal, mas como a gente era guri na época. Mas enfim, só um parênteses dos tios loucos, né. Procure seu tio louco, você também. Sempre tem um na família. Sempre tem um na família. Se não tem tio louco na casa de você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa família. Tem alguma coisa errada. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. Se tiver um dinheiro na minha conta, bicho, ui! KG, Ouro de Tolo, cara. Essa música não é dele com o Paulo, né? É uma música só do Raul, né? Essa música é um... cara, é aquela coisa meio Bob Dylan, né? De ficar falando as coisas, ficar cantando, parece que tu tá vomitando as palavras, né? Uma coisa bem... Tu vai encaixando as palavras e quem tá ouvindo vai pegando a mensagem ao longo que a música vai, né? E se identificando. E se identificando, claro. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso é fantástico, sabe? Aquele pedaço do parque que eu não acho graça. Isso, Mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, macaco... Não é? Praia, macaco, praia, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Isso aí, é impressionante. A hora do Corcel também, um Corcel 73. Arrebentou o carro todo, quer dizer, ainda bem que são pra segurar a barra de onda, sabe? Eu tô a favor, a onda tá certa. O cara tá com uma câmera enquanto toca e canta, né? Passa um filme na frente da gente. É genial, cara. Esse disco é simplesmente um marco da música brasileira. O Raul, em seguida ele lança o Guita, que a gente não vai entrar no Guita aqui agora, mas o Raul emenda uma coisa atrás do outro, uma loucura atrás da outra, sociedade alternativa, perseguição pelo regime militar. Da ditadura militar, que era o milagre econômico, que é uma época que houve uma certa prosperidade no Brasil, liberdade zero. Não vamos entrar nessa seara agora, mas é um gênio da música brasileira. Sem dúvida. Para encerrar... Viu, Ed Mota? Um abraço para Ed Mota que tá assistindo aí o nosso... Oi, tudo bem com vocês? A gente gosta de Ed Mota. Vamos até fazer um clubecast do Ed Mota, mas o Ed Mota tem um vacilo, né? Vacilou. Tomou vinho demais, né? 8 horas tomando vinho, vai falar do Raul Seixas. Era vinho bagaceiro, vinho muquirana, eu né? acho que não, cara. Será que não? Não. Olha, cara, sabe que...
Bom, dizem que o vinho entra, a verdade sai. Eu acho que o Ed Mota não tinha o tio louco, ou tinha? Ele tinha, né? Pois é. O tio Maia. O tio Maia, né? Pra quem Maia. não sabe, o tio Maia era... Mas ele não deve ter conversado muito com o tio louco dele, né? Não, talvez faltou uma... Não, ele... Bom, não vamos entrar. Vamos deixar guardar essa história para depois. Mas, KG, finalizando, em 1988, eu tive meu primeiro emprego sério em rádio. Eu era coordenador de rede, da Rede Metropolitana de Rádio de São Paulo. Eu cheguei para trabalhar depois do almoço. Eu saí do elevador, entrei no corredor da rádio, senti um cheiro forte de éter. Que cheiro forte, né? Fui chegando dentro da rádio, eu vi que tinha os funcionários da rádio assim, todo agrupado, olhando assim. O que está acontecendo? O Raul Seixas está aí. Ele está dando uma entrevista. Eu falei, Raul, eu desmontei. Como assim o Raul Seixas está aqui? Eu quero falar com o Raul, né? Esperei ele dar a entrevista e esse cheiro de éter era um cheiro que o Raul exalava. Ele estava se mantendo em pé, sei lá como. Ele saiu do estúdio com o divulgador da Warner, né? E o divulgador me viu e falou, oi, tudo bom? Tô com o Raul assim, pô, vamos tomar um café na minha sala. E o cara cheio de, não, vou ter que levar ele para dar uma entrevista. Não, por favor, vou tomar um café na minha sala. E o Raul, ele andava assim, ó, com os pés se arrastando, tá? Totalmente, ele não estava ali. Ele sentou na minha mesa assim, pediu um café e tal, o Raul aceitou e comecei a tentar uma conversa com o Raul. Ele estava muito apático, com o rosto escamando, aquela barba, com óculos, né? E aí eu fiz uma pergunta que acordou o Raul. Falei, Raul, você ainda tem aquela guitarra Gibson que está na capa do Guitar? Rapaz, ele começou uma conversa comigo ali, o café chegou, ele nem tomou café, ele acordou simplesmente, saiu do estado de letargia. E o cara da Warner, olha, a gente precisa ir embora e tal. Raul pegou e levantou e foi embora. Por que eu contei essa história? Porque, pô, você também, né, KG? Pô, quantos artistas você encontrou? Um monte. Mas tem alguns que você encontra? Mas assim, não, do Raul Seixas, tá? Me lembro que eles fizeram, o Marcelo Nova trouxe ele no Gigantinho para fazer um show no Gigantinho em Porto Alegre, que foi a única vez que eu vi o Raul. E eu fiquei muito chocado, sabe, com o que eu vi, porque exatamente, ele estava andando assim, arrastando os pés, sabe? Parecia um velhinho, muito velhinho, sabe? Claro, tocando num ginásio, como Gigantinho, um ginásio grande, a voz dele meio que sumia, né? Eu fiquei muito triste, muito, sabe? Eu fiquei impressionado negativamente com o que eu vi, aquele show, que era a minha primeira, e eu sabia que ia ser minha última vez com o Raul Seixas, sabe? Eu nunca tinha visto um show dele antes, eu nunca tinha visto ele, um dos grandes ídolos da minha juventude, né, da minha adolescência. E eu vi aquilo, cara, aquilo foi muito patético para mim, sabe? E essa visita dele foi justamente para divulgar o show dele com o Marcelo Nova. Marcelo Nova tinha mais ou menos nessa época, né? Marcelo tinha ido numa outra rádio, sei lá qualquer, e o Raul, eles se dividiram na divulgação. Mas Raul, como diz o Paulo Coelho... Lenda não tem história. Esse negócio de fazer história sobre lenda é lenda. Raul é uma lenda. Lendas não têm histórias, lendas são lendas. As lendas estão aí. Raul forever, né? Raul forever. Então tá. Pô, Rodrigo, se botou o negócio... Ah, vai, eu canso, vou só para desligar o KG. Clubecast.